Aleluia, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, ainda de pé, que nós vamos ler a palavra do Senhor agora. Obrigada. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de nós podermos estar na casa do nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, em especial aos nossos visitantes, quem está aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Como vocês sabem, o pastor Micael, ele está em Israel, juntamente com algumas outras pessoas, alguns obreiros, pastores da sede de Rondônia, Manaus, de Jaraguá, mas eles retornam na próxima quarta-feira, e ele me passou a incumbência, a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de Jonas, no capítulo 1, livro de Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 1, e logo após nós lermos Jonas, eu quero que vocês abram comigo também em Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Então, se vocês já puderem deixar aberto. Quem não lê a Bíblia tem dificuldade de achar o livro de Jonas, né? Mas, olha aí na frente da Bíblia, que vocês vão achar. E mais para frente um pouquinho, livro de Atos. Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. E depois Atos, no capítulo 27. Jonas 1, fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para os aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Agora vai no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, nós vamos ler do 20 ao 26. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável os varões ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. 26. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Pode colocar a sua Bíblia no seu assento e vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Senhor, nesta noite nós queremos te clamar mais uma vez, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade.
Eu quero despojar agora de mim, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, porque agora eu quero que o Senhor me usa como instrumento teu, meu Deus, para falar aquilo que é da tua vontade, para falar a tua palavra, e que a tua palavra, ela vem falar nos nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, estar alinhados à tua vontade. Que os teus anjos estejam aqui conosco, e que os teus anjos, meu Deus, blinde os nossos corações, o nosso ouvido, a nossa atenção, para receber a tua palavra. Que nada venha nos dispersar, nada venha, meu Deus, nos atrapalhar, nesta noite, de receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, podeis vos assentar? Eu quero nessa noite falar com vocês sobre o poder de uma vida com propósito. E no mês de dezembro é um mês propício para nós fazermos uma retrospectiva, uma análise de tudo aquilo que nós vivemos nesses outros meses. Está terminando o ano e nós precisamos de avaliar tudo aquilo que nós fizemos, o que nós podemos fazer para melhorar. Eu queria que colocasse um fundo musical, por gentileza. Obrigada. Tudo aquilo que nós podemos fazer para melhorar. Eu amo o mês de dezembro, porque no mês de dezembro eu olho e falo, olha, isso eu consegui fazer, era minha meta, mas isso eu não consegui fazer. E nós fazermos uma avaliação de tudo aquilo que nós podemos mudar e melhorar para começar no próximo ano. No ano passado eu coloquei na minha meta de ler um livro a cada mês e ler a Bíblia 2 vezes no ano. Eu consegui ler a Bíblia toda durante o ano, não consegui ler 2, e eu consegui cumprir a minha leitura bíblica de um livro a cada mês até no mês de setembro. No mês de setembro eu falhei. Então no próximo mês eu quero melhorar. O que você precisa de melhorar, de alinhar no próximo mês? E nesta noite eu quero falar com vocês, nesse mês de dezembro, sabemos que nós estamos findando este ano. Eu quero falar com vocês sobre fugir ou cumprir o nosso propósito. Fala comigo, fugir ou cumprir o meu propósito. E aqui, na palavra do Senhor, como nós lemos, nós estamos diante de 2 homens. Jonas, que era um profeta, e Paulo, que era um apóstolo. E ambos foram vocacionados por Deus, ambos foram escolhidos por Deus, ambos foram separados pelo Senhor, ambos foram enviados pelo Senhor. Ambos pregaram para grandes multidões, viram grandes conversões. Ambos viveram momentos difíceis, viveram desafios, tempestades, mares revoltos. E ambos também eram muito diferentes. Mas por que pessoas que crêem no mesmo Deus, pessoas que servem a Deus e pessoas que são vocacionadas pelo Senhor, têm um chamado por Deus, às vezes têm posturas, condutas tão diferentes? Vocês já pararam para pensar? Que cada um age de uma maneira, cada um pensa de uma maneira. Mesmo nós servindo o mesmo Deus e sendo vocacionados por Deus. Como nós lemos aqui, Jonas, ele provoca uma tempestade. Enquanto Paulo, ele acalmou os corações aflitos na tempestade. E o que distingue Jonas de Paulo era a sua teologia, aquilo que ele acreditava. Porque a palavra do Senhor nos fala que Jonas entendia que o Senhor deveria amar só os iguais, só as pessoas retas, só as pessoas que serviam a Deus, só os israelitas, os judeus, mas que o Senhor não deveria amar os seus inimigos, as pessoas que não serviam a Deus. Então, Jonas queria que Deus odiasse os seus inimigos. Só que Paulo, ele já entendia e compreendia que o Senhor Jesus Cristo havia comprado com seu sangue todos os povos de todas as nações, independente da pessoa. Paulo e Jonas eram muito diferentes. E aqui nesta noite eu quero convidar vocês a nós fazermos uma análise e uma comparação da vida de Jonas e da vida de Paulo. Primeiro, Jonas, ele tinha um coração duro, um coração vingativo. Como eu falei para vocês, Jonas, ele queria que o Senhor amasse só os iguais, só as pessoas que serviam a Deus, só as pessoas que eram retas. E ele queria que o Senhor prestasse
a ele com amor, com bondade, mas que despejasse a sua ira sobre os seus inimigos. E parece que o sangue de Jonas ainda corre em nossas veias. Porque às vezes nós pensamos assim. Às vezes nós queremos que Deus nos ame, mas que Deus odeie os nossos inimigos. Às vezes nós queremos que o Senhor cuide de nós, que Ele preste a sua vontade, a sua bondade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, mas que despeje a sua ira sobre as outras pessoas. Parece que Jonas ainda está no nosso meio. Só que nós sabemos que a Bíblia vai além de abraçar quem nos abraça. A Bíblia vai além de amar quem nos ama. A ética cristã fala que se te ferir uma face, dê a outra também. Se te forçar a andar uma milha, vá 2. Se tentar tirar a sua capa, dê a túnica também. A palavra de Deus nos ensina a ter uma reação pura e verdadeira. Mas às vezes nós, como somos pecaminosos, como somos pessoas más, nós não queremos, nós temos dificuldade. Um dia eu vi uma pessoa falando assim: pastora, por que eu sou tão fiel, eu dizimo tanto, eu ajudo na igreja, eu vivo na igreja, e eu passo tanta dificuldade financeira, e eu vejo pessoas que não dizimam, que não honram o Senhor e são tão prósperas. Olha o que a pessoa pensa. Olha como que ela fala. É como se o Senhor pudesse cobrar daquela pessoa. Mas nós não podemos pensar assim, porque a palavra do Senhor nos ensina a ter uma reação de verdade, uma reação de amor. Segundo, Jonas é alguém que faz uma viagem sem propósito, mas Paulo sabe para onde vai. Quando Deus manda Jonas para Nínive, assim como nós lemos aqui, a capital da Síria, um dos impérios mais poderosos daquela época, diz a Bíblia que ele embarca, mas ele não vai para Nínive. Ele vai para Tarsis, que era o oposto de Nínive. Ele pega um navio para rumo à desobediência a Deus. Ele quer se afastar da vontade de Deus, do propósito de Deus. Mas se você perguntar: Paulo, para onde você vai? Eu vou para Roma. Mas por que você vai para Roma, Paulo? Porque a vontade do Senhor é que eu vá para Roma. A vontade do Senhor é o que importa para a minha vida. Eu quero viver a vontade do Senhor. A vontade de Deus importava para Paulo, mas a vontade de Deus não importava para Jonas. Jonas não estava nem um pouquinho preocupado, porque Jonas pegou um navio rumo à desobediência, num caminho contrário àquilo que Deus havia te ordenado. Ele queria se afastar da vontade de Deus. E aqui nós vemos a diferença de 2 homens, porque um quer cumprir o propósito de Deus e o outro quer se afastar do propósito de Deus. Um quer cumprir a agenda de Deus, enquanto o outro quer se afastar da agenda de Deus, daquilo que Deus havia pedido. E Jonas, ele usa a sua liberdade para fugir. Enquanto Paulo, ele estava preso, algemado, e mesmo assim ele se esforça para fazer a vontade de Deus. Olha a diferença de Jonas com Paulo. Jonas era um homem livre, mas mesmo assim ele se afasta de Deus. Ele fala: eu vou para outro lugar e eu vou para outro rumo. Eu não vou para Nínive. Eu vou pegar o navio e eu vou para Tarsis. Quantas pessoas hoje em nosso meio estão fugindo da vontade de Deus? Vocês já pararam para pensar? Quantas pessoas hoje não querem obedecer à voz de Deus? Por entender que a voz de Deus tem renúncias, tem sacrifícios, tem desafios. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos vivendo renúncias. Poderíamos estar em outros lugares, mas por seguir a agenda de Deus, por seguir o nosso Deus, hoje nós estamos aqui. Mas tem pessoas que estão fugindo da vontade de Deus. Estão tomando o navio rumo para Tarsis, em desobediência a Deus. Só que nesta noite o Senhor quer que nós possamos nos posicionar e fazer a vontade dEle, ir rumo à obediência, à vontade, o propósito de Deus. Eu vim aqui nesta noite te encorajar a fazer a vontade de Deus, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja ferido, assim como Paulo foi, mas viva os propósitos de Deus para a sua vida, viva a vontade de Deus para a sua vida,
Porque a palavra de Deus nos fala que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Pode ter renúncias, mas tem uma recompensa lá na frente. Amém? E Paulo, a palavra do Senhor nos fala que Paulo ele chega até Roma. Ele chega até Roma preso, ele estava algemado, mas ele não estava frustrado. Ele não estava chateado, ele não estava decepcionado. Mas como, pastora, que ele não estava preso, algemado, preso injustamente? Porque lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, fala assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Sabe o que ele estava falando? Me aconteceram muitas coisas, mas estão contribuindo para eu pregar o Evangelho. Não importava a situação que Paulo estava vivendo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava preso, mas ele estava usando aquilo para pregar o Evangelho. O que você está fazendo para Deus? Será que a sua vida é só vir, sentar, assistir um culto, prestar um culto ao Senhor e ir embora? Ou você usa das circunstâncias, dos caos da sua vida para falar do Senhor? Para trazer as pessoas para a casa do Senhor? O que você tem feito da sua vida? Você tem agido como Jonas ou como Paulo? Terceiro, Jonas entra no barco para se alienar, mas Paulo entra no barco para se integrar. Meus queridos, há uma diferença muito grande entre a palavra alienar e integrar. Alienar-se significa afastar-se, isolar-se. Integrar significa somar, fazer. Olha a diferença. Jonas, ele entrou em um navio para se afastar, para se isolar, para se esconder. Enquanto Paulo entra no navio para somar, para fazer. E a palavra de Deus nos fala que Jonas, ele entra naquele navio, ele compra passagem, entra naquele barco, ele desce até o porão. E ali ele deita e ele dorme. E a palavra em hebraico traz a ideia de roncar profundamente. Jonas estava roncando profundamente, ele estava em um sono de alienação, porque ele não queria pensar, ele não queria refletir, ele sabia que ele estava pecando. E quando nós estamos pecando, nós não queremos pensar. Ele fez isso, ele queria se isolar, ele não queria ver ninguém, ele queria se afastar. Ele foi se esconder no porão. Ele não quer conversar com ninguém, ele não quer ser questionado, ele não quer refletir no erro dele. Então ele desce para o porão, ele deita e ele vai dormir. Assim é a pessoa que está na contramão da vontade de Deus. A pessoa que está na contramão da vontade de Deus, gente, não adianta a gente falar nada. Temos que só que orar. Porque a pessoa, ela quer se afastar. Ela já não vem para a igreja, ela já deixa até de seguir no Instagram os irmãos. Ela tem vergonha, se te vê, passa de longe, faz de conta que não te viu. Por quê? Porque ela quer se afastar da vontade de Deus, ela quer se isolar. Assim é a pessoa que quer fugir da vontade de Deus. Ela não vê ninguém, ela não escuta ninguém, não adianta você falar, você tentar explicar que a pessoa está errada. Jonas estava vivendo nessa situação. Mas a palavra de Deus nos fala que Paulo, ele entra no navio para se integrar. Ele desejava somar, fazer, ele foi influenciar as pessoas. Ele queria fortalecer as pessoas, ele queria abençoar a vida daquelas pessoas. Ele queria usar aquela oportunidade para cumprir o seu propósito. Meus queridos, entra nos lugares para somar. No seu trabalho, faça além daquilo que te pedem. Eu vou fazer só isso aqui, porque eu sou pago para fazer só isso. Uma pessoa assim nunca vai reinar. Faça além daquilo que te pedem. Entre para somar, entre para se integrar, para fazer, para abençoar a vida das pessoas. Na igreja, não espere o seu líder pedir, as pessoas pedirem. Não espere o pastor falar da necessidade da igreja, faça. E eu quero falar para vocês, o fato de estarmos dentro da igreja não significa que estamos integrando. Porque os dois estavam dentro do navio. Jonas estava dentro do navio e Paulo também. Só que Jonas estava isolado, ele estava afastado. A palavra do Senhor nos fala.
Enquanto Paulo entrou-se para fazer, para somar, para se integrar, para ter um propósito na vida das pessoas. Como anda a sua vida? Será que o seu propósito é de servir ao Senhor, vir na igreja, sentar? E você pensa que isso é o suficiente, é o bastante, que Deus te chamou só para isso? Talvez você esteja dentro da igreja, afastado, isolado, sem conexões que Deus deseja que você faça. Talvez Deus te chamou para viver coisas maiores e você está afastado do seu propósito. Não é o suficiente virmos para a casa do Senhor, cultuar, escutar uma palavra, ir embora e falar: não, eu não gosto de me relacionar, eu não gosto de me misturar. Pastor, eu fui ferida na outra igreja, eu fui ferida em outro ambiente, eu quero ficar quietinha, sentadinha. Eu preciso de um tempo. Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos vendo aqui que não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Deus tem um propósito nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Precisamos de fazer. Quarto, Jonas não consegue orar. Jonas, mesmo na tempestade, ele não ora. Jonas nunca ora. E Paulo entra naquele navio, ele ora e ele ora por todos. Ele abençoa a vida de todos, ele abençoa a viagem. No momento em que Jonas, ele recebe o chamado do Senhor, como nós lemos aqui: dispõe-te, pega o navio e vai para Nínive. Sabe o que ele faz? Ele sai da cidade dele, ele vai até Jope, que hoje é um bairro da grande Tel Aviv. Lá ele compra sua passagem, rumo à desobediência à palavra de Deus. Ele vai para outro lugar, e ele não ora. Ele entra no navio e não ora, ele desce no porão, ele não ora. Ele deita, ele dorme, não ora, ele não está preocupado. Ele havia perdido o temor. E a palavra do Senhor nos fala que o navio é assolado por uma grande tempestade. Muito vento, muita chuva, muita água, e o mar está revolto. E os marinheiros, eles começam a ficar apavorados, e eles começam a pegar toda aquela carga e jogar no mar, a fim de aliviar o navio. E ali traz um grande prejuízo, não só daquela carga que eles jogaram no mar, mas também do navio. Porque crente desviado fora do propósito do Senhor traz prejuízo. E não é só prejuízo para a pessoa, é para os amigos em volta, para a família. Ai, crente desviado que está lá fora. Não, tem muitos crentes desviados dentro da igreja. Infelizmente, eu preciso de pregar a palavra do Senhor. Tem muitos crentes desviados do propósito, porque Deus te chamou para fazer algo e você não quer fazer. Porque é muito melhor nós estarmos na zona de conforto. Às vezes é melhor, é mais fácil, mas não é a vontade de Deus, não é o que deve ser feito. Crente desviado, a pessoa fora do propósito, ela atrai tempestade, ela atrai prejuízo. Deus está te mandando fazer algo e você arruma desculpa. Eu trabalho demais, é a minha empresa, é a maternidade, é os meus filhos que me impedem, é a minha vida. E está preocupada com a sua vida, com os seus afazeres, com as suas coisas, e a vontade de Deus vai sendo deixada. Aí atrai prejuízo, atrai tempestade, não só a pessoa começa a sofrer, mas todos que estão à sua volta. A palavra de Deus nos fala que Jonas estava no porão dormindo. Então os marinheiros, eles descem no porão e eles identificam Jonas dormindo. E eles falam: o que você está fazendo aqui, moço? Está tendo uma tempestade lá fora, nós estamos perto de um naufrágio. E você está aqui fazendo o quê? Dormindo. Clama o teu Deus, vai clamar por misericórdia. Quem é o teu Deus? Os pagãos estavam orando e os pagãos repreendem Jonas por não orar. Quem é o teu Deus? Os pagãos perguntam para Jonas. Mas a palavra do Senhor nos fala que Paulo estava dentro do navio, como uma pessoa que ora, que intercede por todos, que se coloca na brecha. Essa é a posição que Deus nos quer, orando, intercedendo, se colocando na brecha. Seja um crente de oração.
Você só vai viver o seu propósito se você for uma pessoa de oração. Tem guerras que nós só vamos vencer de joelhos. Tem guerras que você não vai vencer guerreando, falando, fazendo, é de joelhos. Desça na oração. O Senhor vai abrir a sua mente, a sua visão, vai te dar estratégias para sair dessa situação que você está vivendo. E não só seja uma pessoa de oração, mas tenha amigos de oração. Gente, isso é algo que eu tenho assim, aprendido e carregado comigo. Porque ter amigos para sair com a gente, para viajar, para passear, para conversar, é muito bom. Mas quando você tem amigos de oração que te ajudam no seu propósito, você vive a vida com leveza. Porque não é todos os dias que nós queremos orar. Se eu falar que todos os dias eu acordo disposta a orar, eu vou estar mentindo. Em cima do altar mentindo. Eu estava orando de madrugada e há 3 dias mesmo eu acordei de madrugada. Falei, Senhor, eu não quero orar. Deixa eu deitar nos teus braços. Eu só quero chorar e escutar o hino. E na mesma hora eu recebi de alguém aqui da igreja um áudio de oração. Tenha amigos de oração que te ajudam no seu propósito. Porque o dia que você estiver fraco, essa pessoa vai te ajudar a levantar. Tem alguém que ore por você. Amém? Quinto, o sentimento de culpa nos impede de viver o propósito. Jonas, ele se acha o causador da tragédia, o causador da tempestade, de todo aquele prejuízo. Só que nós precisamos de entender que todos nós erramos. Todos nós erramos. Nós somos cristãos, mas nós erramos. E nós vermos que erramos, nos culpar e corrigir, está tudo certo. Só que tem pessoas que elas preferem se culpar do que assumir a responsabilidade de mudar. Assumir a responsabilidade do seu propósito. Fica se culpando, mas não muda. Não tem responsabilidade no seu propósito. A Bíblia nos fala que Paulo vê a tempestade como o fenômeno natural, é da natureza. Enquanto Jonas se vê culpado pela tempestade. E quando os marinheiros descem no porão e que joga a culpa, lança a culpa ali em Jonas, ele fala, sou eu mesmo o culpado. Eu desobedeci a Deus, eu sou o culpado pela tempestade, pelas fortes águas, por esse mar estar revolto, por todo o prejuízo. Eu sou o culpado, eu estou em desobediência e o Senhor, Ele quer cobrar de mim. Embora ele reconheça que o Senhor, Ele era poderoso, que Ele era soberano e que Ele poderia fazer tudo aquilo, Jonas, ele não volta atrás, ele não reconhece. Jonas não faz isso, ele se vê culpado, ele sabia que aquilo estava acontecendo, mas ele não muda a sua conduta. Mas Paulo não é provocador da tempestade. Paulo agia totalmente diferente. Paulo, ele aproveitou a oportunidade para atrair as pessoas por meio daquela tempestade. Quando você vê a pessoa vivendo um caos, vivendo um problema difícil, o que você faz? Você aflora aquilo na pessoa? Ou você aproveita aquela oportunidade para falar de Deus, para pregar, para ministrar, para trazer aquela pessoa para a igreja? Qual que é a sua conduta? Qual tem sido a sua postura? O que você tem feito? Sexto, Jonas quer ser jogado no mar, ele quer morrer. Mas Paulo estava apaixonado pela vida. Olha comigo em olhos naturais, olha em olhos naturais. Se fosse para alguém escolher morrer, qual dos dois ali teria motivos? Paulo ou Jonas? Paulo, né? Porque Paulo estava preso, algemado injustamente. Olhando pelos olhos naturais, ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. Ele poderia querer ser jogado naquele mar. Mas ele está apaixonado pela vida, porque ele sabia o Deus soberano que ele servia. Enquanto Jonas, ele está pronto a morrer. Ele falou, pode me jogar no mar, eu sou o culpado, eu mereço, eu estou pronto a morrer, mas eu não vou obedecer. Eu não vou para Nínive. Eu quero viver a minha liberdade, eu não vou pregar em Nínive. Jonas não era um homem medroso, porque se ele fosse medroso, imagina, jogar em um mar revolto, com uma tempestade. A situação ali.
Mas ele não volta atrás. Ele prefere ser jogado no mar do que se sujeitar à vontade de Deus. Mas Paulo, ele entra no navio e ele se posiciona a tomar conta de todos, a tomar conta daquela situação. Paulo fala assim, tem de bom ânimo. Porque depois de 14 dias que eles estavam jejuando, Paulo chega e fala assim, vocês precisam comer, nós precisamos de nos alimentar, porque é para a nossa sobrevivência. Olha como Paulo se preocupa, ele é sensato. Ele vive uma fé com coerência. Sabe o que é uma fé com coerência? Eles estarem vivendo aquela situação, 14 dias jejuando, e ele chega e fala, agora nós precisamos de nos alimentar, nós precisamos de estar forte, porque o que vem pela frente, nós vamos precisar de força. Fé sem coerência, sabe o que é? Naquela situação, fala, vamos jejuar, precisamos continuar jejuando. Ia morrer todo mundo de fraqueza, porque não sabia o que esperava ali. Aquele navio estava perto de naufragar. 7, Jonas perde o respeito de todos, enquanto Paulo conquista o respeito de todos. Olha só. Quando você caminha no propósito, o próprio Deus se encarrega de fazer as pessoas te verem, te respeitar, te considerar. Não precisa nem de você cobrar isso, não precisa nem de você querer aparecer. Quando você está nos caminhos do Senhor, nos propósitos do Senhor, o próprio Deus encarrega de fazer isso. Jonas poderia ter dito aos marinheiros, olha, essa chuva é por causa de mim, eu desobedeci a Deus. E ele está revoltado comigo, ele mandou chuva, ele mandou água. Eu quis sair do centro da vontade de Deus, eu pequei por um momento de bobeira na minha vida, eu errei e eu peguei esse navio por desobediência, mas eu vou voltar atrás para ver se Deus tem misericórdia de nós. Mas ele não faz isso, ele sabe que está errado, ele se acha culpado, ele assume, mas ele não volta atrás, ele não faz isso. Ele está pronto a morrer, mas não está pronto a obedecer. Queridos, quem vive os propósitos de Deus por meio da obediência tem o respeito de todos. Mas quem não vive os propósitos de Deus por meio da obediência perde o respeito de todos. A obediência nos leva ao propósito. Nós precisamos de entender isso. A obediência nos leva a um propósito. Nós vivemos em um mundo de governo, de hierarquia. E nós precisamos de reconhecer quando alguém é superior a nós. Respeitar, obedecer. Faz parte da caminhada cristã. Só que tem pessoas que elas têm dificuldade de obedecer. E perde o propósito, atrasa o seu propósito. Não vive os propósitos de Deus. Porque para viver é bíblico. É princípio de honra, é princípio de autoridade. Nós precisamos de obedecer. Talvez seja no seu trabalho, o seu patrão. Tem pessoas que são difíceis. Gente, eu fui gerente da vigilância sanitária. E como que as pessoas são arrogantes, são assim, não entendem o que é hierarquia. E as pessoas, elas deixam de ser abençoadas, elas deixam de viver o seu propósito. É no trabalho, é na igreja, é em todos os lugares, é na sua casa, é na sua família. Com isso, Paulo, ele ganha o respeito de todos. Porque a palavra de Deus nos fala que o anjo de Deus, ele aparece para Paulo naquele navio, no meio de uma tempestade terrível, e diz, coragem, Paulo. Eu entreguei todas essas vidas na sua mão. E nenhuma dessas pessoas vão morrer. Tinha 276 pessoas dentro daquele navio. Ninguém morreu. O Senhor entregou na vida de Paulo aquelas pessoas. Você já parou para pensar que tem vida nas nossas mãos? Que com uma palavra nós podemos construir, ajudar, elevar, mas com uma palavra nós podemos destruir uma pessoa? Nós podemos matar uma pessoa? Há poder nas nossas vidas, nas nossas mãos, nas nossas palavras.
Enquanto Jonas perde a admiração e o respeito de todos, Paulo ganha o respeito de todos. 8º, Jonas é vomitado no mar. Todo mundo conhece essa passagem, né? Que um grande peixe engoliu Jonas, e Jonas é vomitado no mar, e Jonas vai para Nínive, contra a vontade dele, com raiva, pregar a palavra do Senhor. Imagina o cheiro terrível de Jonas, ter sido vomitado por um peixe. Peixe já fede, imagina quando vomita. Imagina essa situação. Só que ele vai para Nínive, ele vai pregar e ele não está nem aí para aquela cidade. Ele quer que o Senhor mate todo mundo, acabe com aquilo ali. Ele prega com raiva. Só que o Senhor, como é misericordioso, é bondoso, é soberano, Ele age através da ministração de Jonas. E todas aquelas pessoas, elas se rendem aos pés do Senhor. A palavra de Deus nos fala aqui do rei e as crianças. Por isso que nós precisamos, meus queridos, eu vou falar aqui porque eu sou pastor e eu preciso de instruir as pessoas desta casa. Se você não é daqui, tudo bem. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que estão aqui em cima ministrando e pregando. Porque a palavra de Deus nos fala que Jonas pregou com raiva. Mesmo assim o Senhor agiu, porque Deus é soberano. E o Senhor sabia que aquela cidade precisava. Não é por nós que estamos aqui, mas é pelas pessoas que precisam. E tem pessoas que às vezes deixam de vir para o culto, para a casa onde ela vive, onde ela é membro, e vai procurar profetas, pessoas que nem conhece, nem sabe de onde são. E nem todas as pessoas que estão aqui estão com a vida reta. Olha como que Jonas estava rebelde, desviado, podemos dizer assim. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado atrás das pessoas que você anda, só porque a pessoa é profeta. Jonas era profeta. E ele estava pregando com raiva, com ódio. Ele queria era que o Senhor matasse aquele povo. Mas a misericórdia do Senhor, Deus não depende de nós. O Senhor, Ele livrou aquele povo. Enquanto Paulo, a palavra de Deus nos fala que chega até a ilha de Malta. E ali ele prega, e ali os enfermos chegam até ele ora, e as pessoas ali são curadas. Paulo, ele pregava por amor, porque ele servia ao Senhor. Deixa eu falar algo para vocês. A murmuração nos impede de viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. Cuidado com a murmuração, cuidado com a reclamação. Tem pessoas que murmuram, reclamam, tem pessoas que fazem tudo que vão fazer, reclamam. Ai, hoje está tão bom para dormir essa chuvinha, mas eu tenho que levantar para trabalhar, eu não aguento mais essa vida de pobreza. De uma pessoa postou isso. Eu queria dormir. Ai, eu não quero fazer nada, eu quero... Cuidado com a murmuração, Deus está te dando e você está murmurando, reclamando daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te entregou. Agradeça. A minha vida está um caos, está uma lástima. Agradeça a Deus por aquilo que Deus te deu. Agradeça ao Senhor pelo seu trabalho, pelo seu marido, que talvez não esteja aqui, mas agradeça a Deus. Não murmure, não reclame daquilo que o Senhor te entregou. Não reclame do seu ministério. Faça com amor, assim como Paulo fez. A Bíblia nos fala, no capítulo 4 de Jonas, que Jonas, ele vai até Nínive e ele prega, e na hora que ele termina as pregações, ele sobe para um mirante, ali naquela cidade, e ali ele começa a observar, e achando que o fogo do Senhor ia descer e acabar com aquele povo. Enquanto ele começa a observar, a palavra do Senhor nos fala que aboboreira, aboboreira, é isso, não é? Aboboreira? Pé de abóbora, gente, é um pé de abóbora, era uma planta. Ela começou a crescer e ali faz sombra. E ele se viu na zona de conforto. Estou na sombra, olhando, eu quero que Deus mate aquele povo. Aí o Senhor olha, sabe o que o Senhor faz? Coloca um bicho para ir lá e picar aquela planta, o bicho corta a planta seca e morre. E Jonas fica irado, a ponto de desejar a morte.
Jonas chega no Senhor e fala: eu não queria vir aqui, porque eu sei que o Senhor tem um coração mole, o Senhor é piedoso, eu sabia que o Senhor ia abençoar essa cidade, por isso que eu não queria vir fazer a obra do Senhor aqui. E o Senhor fala para ele: é razoável a tua raiva, por causa de uma planta que você não plantou, não cuidou e ela morreu. E não vou ter eu misericórdia de uma cidade com mais de milhares de pessoas. A misericórdia do Senhor estava sobre aquela cidade. Enquanto isso, Paulo, ele foi picado por uma víbora, por uma cobra, na ilha de Malta. E ele não é nem um pouco envenenado. A palavra de Deus nos fala. Na hora que a tempestade passa, ele pega aquela cobra, ele joga no fogo, e o Senhor livra ele do veneno, porque ele não murmurou, ele não reclamou daquela situação. E aquilo serve para mais um testemunho na vida de Paulo. Paulo não murmurava. Quem teria motivos para reclamar? Paulo fazendo a vontade de Deus e é picado por uma cobra. Ele não murmurou. Ele ficou quieto. E através disso o Senhor livrou ele do veneno. E eu estou indo para a conclusão desta mensagem. E eu quero chamar vocês para nós fazermos uma análise da vida de Paulo. Agora nós vamos olhar a vida de Paulo. A conduta dele, como foi muito diferente da conduta de Jonas. E lá em Atos 27, eu quero ler com vocês, Atos 27, no versículo 10. Quero ler aqui rapidamente, versículo 10, fala assim, ó: e dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Aqui nós podemos ver nessa noite, analisar que Paulo, ele tem bom senso, ele tem um senso realista e prudente. Porque o que ele falou para aquele povo lá? Ele chegou no comandante e falou: não vamos, não é época de viajar, vai vir chuva, o mar está revolto, tem muito vento, nós não podemos. Esse navio não é apropriado, esse navio é um navio cargueiro, é para carregar carga, não é para carregar pessoas. Ele chegou no centurião, que era o guarda romano, que era responsável pelos prisioneiros, de levar os prisioneiros até Roma. E a Bíblia nos fala que o centurião não acreditou nele e ficou com a palavra do piloto do navio. Ele foi realista, ele foi prudente, ele falou: não, nós não podemos, é perigoso. Às vezes nós precisamos de ver o risco que nós corremos. Porque sermos cristãos não é estarmos isentos de problemas. Nós precisamos de ser realistas e ser prudente. Paulo, ele podia muito bem falar assim: Deus me enviou, Deus mandou, e o Senhor que manda vai guardar, não vai acontecer nada. Porque se é Deus que está mandando, a chuva não é nada. Se eu estou lá dentro, o navio não vai afundar. Não, ele foi realista. O navio pode afundar, não é um navio apropriado. O tempo não é apropriado. Segundo ponto de destaque na vida de Paulo, a sua positividade nas atitudes. Lá no versículo 21 e 22, quero ler aqui com vocês, versículo 21 e 22, fala assim: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável os varões ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e este prejuízo. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Deixa eu falar. Ele tinha positividade nas suas atitudes. Paulo, ele não começou a julgar os marinheiros por ter tirado o navio de lá e embarcado. Tem pessoas que parecem demônios acusadores. Vocês conhecem pessoas assim? Que ninguém pode errar porque ele acusa o resto da vida. Ali ele não acusou o pessoal que tirou o navio do lugar e saiu para viajar. Ele falou: tá vendo? Se tivesse me escutado, e pronto. O que ele falou? Agora vamos correr atrás do prejuízo, vamos ver o que vamos fazer. Nós precisamos de solucionar em vez de ficar falando. Tem pessoas que falam demais, reclamam demais. Eu sou mulher, e não tem bicho mais custoso que gosta de falar do que mulher, tem?
Mulher, quando começa a falar na cabeça do marido, o marido prefere ir para o campo de futebol do que ficar dentro de casa. Precisamos de vigiar as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa boca, a nossa palavra. Não adianta falar, não adiantaria ali reclamar. Há um ditado africano que fala assim: vamos tirar a criança primeiro da água para depois dar umas palmadinhas nela. O que está falando? Vamos primeiro socorrer, resolver o problema e depois a gente corrige. Mas tem pessoas não, que elas amam falar, acusar, apontar, mas não dá conta de fazer nada para sair do problema, para ajudar. Tenha atitudes positivas como a de Paulo. Terceiro ponto de destaque na vida de Paulo: seu senso de praticidade e equilíbrio. Lá no versículo 30 e 32, eu estou finalizando, se o grupo de louvor quiser vir. No versículo 30 e 32, eu quero ler com vocês. Fala assim: procurando, porém, os marinheiros a fugir do navio, e tendo já deitado o bote ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram cair. Olha aqui, seu senso de praticidade e equilíbrio. Paulo, ele tinha praticidade e equilíbrio, ele era prático. Sabe o que ele falou? Peraí, eu sou apóstolo. Eu sou um homem de Deus, eu entendo da palavra de Deus, o anjo veio e me falou que nenhum de nós vamos morrer. Mas eu não entendo de navio, eu não entendo de água, eu não entendo de tempestade. Quem entende são os marinheiros. E os marinheiros, muito espertos, queriam fugir nos botes e todo mundo ia morrer. Então ele chega ali no comandante, no centurião, naqueles soldados, e ele fala: não deixe os marinheiros saírem. Porque se sair, nós não vamos sobreviver. Olha, ele tinha praticidade e equilíbrio, ele agiu rapidamente. Nós precisamos de aprender isso, a ter praticidade e equilíbrio. Ele entendia do lado espiritual, mas ele não entendia nada de navio. O que é que ele tinha? Cada um o seu quadrado. Mas tem crente, meus queridos, que, vocês me desculpem dizer, que espiritualiza tudo. Se fosse outros crentes, está amarrado o vento, está amarrada a chuva, está amarrado, nós não vamos morrer. Tem hora que não adianta falar que está amarrado, não, porque não tem nada amarrado, e se não cuidar, vai morrer mesmo. É a situação. Porque nós temos que entender que tem coisas espirituais, mas tem coisas que são naturais. E nós precisamos de entender e ter esse equilíbrio. Uma mulher um dia chegou em mim e falou: ó, pastora, nós estávamos indo para um chá de mulheres lá em Goiânia. E ela falou assim: eu estou com câncer no útero e amanhã era para eu fazer minha cirurgia e eu não vou fazer, porque eu sei que pelo poder da palavra o Senhor vai me curar. Porque essa doença não é de Deus. Falei: meu Deus, tá doida? Porque o Senhor cura, mas às vezes o Senhor vai usar a medicina para curar. Às vezes é do propósito de Deus fazer a mulher passar por aquela situação. Então nós precisamos de fazer a nossa parte, de ter praticidade, de ter equilíbrio, de viver uma fé com coerência. Agora, porque Deus faz, pula de um prédio de 30 andares, eu quero ver se você não vai esborrachar lá no chão. Mas tem pessoas que espiritualizam tudo, e nós precisamos de entender que tem horas que o Senhor nos permite viver o natural, e não é o espiritual, ele é prático. Quarto, para nós finalizarmos: ouça sua liderança espiritual. Quer viver o propósito? Ouça. Lá no versículo 25 fala assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. O que o anjo falou para ele? Ninguém vai morrer. Vai naufragar, mas ninguém vai morrer. Não vai tocar em nenhum fio de cabelo de ninguém. O Senhor falou, foi com ele. Tem coisas que o Senhor fala para a liderança espiritual, fala para os pastores. E nós precisamos de saber obedecer à voz de Deus. Lá no versículo 34 e 35 fala assim: portanto exorto que com mais alguma coisa, porque é para a saúde,
porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu. Aí tem crentes rebeldes que às vezes falam: eu não vou comer não, tá louco? Com a situação que nós estamos vivendo, eu vou jejuar. Esse pastor aí, ó, esse apóstolo tá ficando louco, tá carnal. Aí jejua na hora errada, fica fraco, vai morrer. Porque Deus deu o discernimento para ele. O Senhor, o anjo, mostrou, passou as instruções e ele estava passando para o pessoal do navio. Seja obediente à voz daquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Último, ele cria no sobrenatural de Deus. Lá no versículo 23 e 24 fala assim: porque esta noite o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Paulo, ele estava indo para ser julgado, para ser preso injustamente. Mas ele falou o quê? Não importa a minha situação, não importa que eu sou preso, não importa que eu sou prisioneiro, que as pessoas não acreditam em mim. Mas eu confio no Deus a quem eu sirvo, no Deus a quem falou comigo. Eu confio no Deus soberano da minha vida. Ele sabia, ele cria num Deus do sobrenatural. E finalizando aqui, meus queridos, não foi a tempestade que levou Paulo até a ilha de Malta, fazer a vontade de Deus, mas foi a providência divina. Porque aquela ilha, ninguém deles conhecia a luz de Deus, ninguém conhecia a palavra. E ali ele chega naquela ilha através de um naufrágio. Mas ele chega ali como um testemunho de um homem que serve a Deus, que é obediente à voz de Deus, que é obediente aos propósitos do Senhor. E ali ele vai vivenciar várias curas através da palavra do Senhor. Eu quero que vocês se coloquem de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração por vocês. Quem é você nesta noite? Nessa palavra que foi ministrada? Será que você é Paulo? Que obedece a Deus? Que obedece à vontade de Deus, os propósitos do Senhor, e vive a vontade de Deus, os milagres do Senhor, através da sua obediência? Ou será que você é Jonas, que fala: não, eu quero viver a minha vontade, eu quero viver a minha liberdade, eu não quero saber de sacrifícios, eu não quero saber de renúncias, eu quero fazer a minha vontade? Quem é você nesta noite? Que mesmo na tempestade da vida, mesmo nos desafios, nos problemas que talvez tenham te assolado, o que você está fazendo da sua vida? Porque há uma grande diferença na vida de Jonas e de Paulo. Quem que você quer ser no ano de 2026? Você quer viver os seus propósitos? A vontade de Deus, não importa o que acontecer. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero compartilhar o evangelho, eu quero ser exemplo, eu quero amar, mesmo se eu for ferida, eu quero fazer. Eu quero servir ao Senhor com todo o meu corpo, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Feche os seus olhos e eu quero orar por você nesta noite. Senhor, nós queremos orar nesta noite, te agradecer por essa palavra. E pedir ao Senhor, meu Deus, para nos fazer viver os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Que o propósito do Senhor, meu Deus, esteja sobre a nossa vida. Que a tua vontade, o teu desejo, meu Deus, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos determinou. Se vir lutas, se vir sacrifícios, renúncias, tempestades, mares revoltos, nós queremos estar firmes contigo. Nós queremos passar contigo. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus que envia e que guarda. E eu quero te clamar nesta noite pela vida desse homem, dessa mulher que está aqui nesta noite. Abre a mente espiritual, meu Deus.
Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha revestir esse homem, essa mulher, para viver os propósitos do Senhor. Talvez essa pessoa está fraca espiritualmente, não consegue orar, não consegue fazer a tua vontade, não consegue, meu Deus, te servir como deveria. Mas eu quero te pedir, meu Deus, para abençoar a vida desse homem e dessa mulher. Meu Deus, eu quero te clamar e pedir a misericórdia do Senhor. Que o teu propósito seja alinhado nas nossas vidas nessa noite. Que a tua vontade, meu Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós. Nos ensina a amar, nos ensina, meu Deus, a servir como Paulo servia, meu Deus. Nos ensina a ser pessoas que não reclamam, que não murmuram, meu Deus. Que saibamos a hora de agir com cautela, com praticidade, na hora, meu Deus, de agir espiritualmente, de te buscar, de jejuar, de profetizar. Eu te clamo nesta noite, meu Pai, pela vida de cada um que está aqui. Eu quero que vocês venham aqui na frente. Eu vou chamar a missionária Amanda para orar por todos. Todos venham aqui na frente. Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Queremos viver o teu propósito, a tua vontade, meu Deus, nesta noite. Fale conosco, meu Deus, aquilo que o Senhor queira fazer nas nossas vidas, meu Deus. Que a dificuldade não venha, meu Pai, nos desanimar de servir ao Senhor. Queremos ser cheios do teu poder, da tua unção, da tua graça, porque queremos servir ao Senhor e viver a tua vontade nas nossas vidas. Oh Deus, nós sentimos a tua presença nesta noite. Pai, nós queremos mais de ti, queremos viver a tua vontade, o teu propósito, o teu desejo. Que o Senhor fortaleça cada pessoa que está aqui, meu Deus. Que o Senhor venha alinhar esses corações para viver a tua vontade. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu te clamo nesta noite. Aleluia, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus, amém? A equipe de louvor dá só uma pausinha, o Espírito Santo moveu ali no meu coração. Eu só quero ler um versículo com os irmãos. Pode continuar aqui na frente, porque eu sei que hoje tem bênção para você. O Espírito Santo vai mover neste lugar. E se você veio aqui para que a sua vida seja transformada, impactada pelo poder do Espírito Santo, você vai sair daqui hoje diferente. Então continue aí, porque você precisa ouvir essa palavra aqui juntamente comigo, amém? Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você que está de pé, que veio aqui nesse domingo, trazido pelas mãos do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. A pergunta é a seguinte: você invocou o Senhor hoje com verdade? Amém? Então o Senhor está perto de você. Oh, glória a Deus, aleluia. A segunda pergunta é, atenção meus irmãos, você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Aleluia. Você consegue temer ao Senhor na beleza da tua santidade, na grandeza do teu amor, na manifestação gloriosa do Senhor na tua vida? Teme, irmão? Aleluia. Ele vai cuidar e atender o seu clamor. Amém? Aleluia. A terceira pergunta que o Espírito Santo tem para fazer para mim e para você nesta noite: você ama ao Senhor? Ama mesmo?
Vou perguntar, mas ouvi um glória ali, hein? Mais uma vez, você ama ao Senhor? Oh, glória a Deus! Aleluia! Para você que ainda não teve tempo, chegou aqui e não deu um glória, está reparando o culto, está paralisado, eu vou dar uma chance de você adorar ao Senhor, porque o Espírito Santo já se faz presente e Ele vai mover aqui. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Você ama ao Senhor? Ele vai te guardar. Aleluia! Você não entendeu e eu vou repetir. Ele vai te guardar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Projeta para mim, pessoal aí da mídia, por gentileza. Salmo 145. Pode continuar nesse espírito de adoração. Aleluia. Salmo 145, 18. Projeta para mim, por gentileza. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Salmo 145, verso 18, por favor. Olha o que a palavra do Senhor fala. Vamos ler comigo? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Pode passar mais um. Aleluia. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Mais um, aleluia. Eita glória. O Senhor guardará a todos os que o amam. Ei, você ama o Senhor? Aleluia. Mas todos os ímpios serão destruídos. Eita glória a Deus. Irmãos, essa palavra é para sacudir com você, sacudir comigo, porque tem pessoas que entrou aqui, o Espírito Santo já me revela, que não teve coragem de abrir a boca para dar um glória. Está parado, está estagnado, está decepcionado, está perdido. Mas o Senhor me toca nessa noite e eu posso sentir a voz do Espírito Santo revelando nesta hora. Vai louvando, vai adorando, vai agora glorificando a esse Deus maravilhoso que já se faz presente aqui. Aleluia. Glórias e glórias a ti, papai. Eu oro agora a palavra do Senhor. Abre a tua boca e vamos orar comigo. O Espírito Santo já me revela, mas antes nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, porque a palavra do Senhor fala que Ele fica perto daquele que clama. Aleluia! Então o Senhor já está perto de mim, o Senhor já está perto de você, irmão. Vamos adorar, vamos orar comigo. Coloca a tua mão no coração. Por mais difíceis que as coisas estejam, por mais triste que você chegou aqui, eu sei, porque o Espírito Santo já me revela. Entrou pessoas doentes aqui nesta noite. Entrou pessoas depressivas aqui nesta noite. Pessoas que nesta tarde pensou em tirar a própria vida. É isso mesmo. Ou vocês estão pensando que só entra por aquelas portas pessoas cheias da presença de Deus? Não, irmãos. Precisamos clamar. Precisamos invocar. Então nós vamos fazer isso agora. Coloca a mão no teu coração e vamos orar comigo. Eu quero orar a palavra do Senhor nesta noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia. Oh papai, glorioso é o Senhor nesta noite. Eu te louvo pela tua presença, eu te louvo pela tua glória, eu glorifico a tua presença aqui, Senhor. Coloca anjos para passear na nave da igreja, coloca anjos agora para tocar em corações incrédulos. Eu repreendo nesta noite todo espírito de incredulidade, eu repreendo nesta noite todo espírito curioso. Vem agora, Senhor, vem impactar a tua casa, a tua igreja, esses corações que adentraram aqui, papai, para que nós possamos ser transformados, edificados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Aleluia. Tu estás comigo. Repete comigo, igreja. Tu, mais forte, tu estás comigo. Aleluia. O Senhor está com você, amado. Ali, tem gente que já está entendendo. Eu vou repetir. O Senhor está com você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia.
O Senhor está contigo. O Senhor está presente, aleluia. Vem cá, minha amada. Aleluia, oh glória a Deus. Eu vou pegar um óleo para te ungir, minha amada. A igreja vai orando, vai glorificando esse Deus maravilhoso. Aumenta agora o volume do glória, do aleluia. Se quiser pode orar no mistério, pode falar em línguas. Os anjos estão passeando neste lugar, aleluia. Coloca tuas mãos por debaixo da minha, Senhor. Eita glória, há um mover diferente na tua vida, filha. Há um mover diferente do Espírito Santo. E essa palavra falou com você, porque às vezes a nossa vontade é de Jonas, mas o nosso coração é de Paulo, aleluia. E o Senhor te trouxe nesta noite, porque marca esse dia. Em 2026 Ele vai mudar a tua história. Ele vai entrar com provisão necessária na tua vida. Ele vai mudar a tua história, e você vai ser usada na presença do Senhor. E você fala assim, mas é você mesmo. Tem anjos rodando e você já sentiu. Quando a pastora ministrava, o teu coração queimava, porque você sabe que você tem propósito. Receba agora uma unção, ó, sobrenatural na tua vida, ó. Senhor, receba o som do Espírito Santo. Receba um motor agora espiritual. Enche ela, enche. Não detém não, vai glorificando. Enche ela, Jesus. Eita glória. E muitos vão falar, mas como assim? Ela é ela mesmo, é diferente, é um mover diferente. Essa palavra falou no teu coração, e o Espírito Santo te move nesta noite, para que você saia daqui cheia da presença do Senhor. As palmas louvam e glorificam o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você que está de xadrez, vem cá. Aleluia. Cada passo que você dá é um passo rumo à promessa. Aleluia. Vem andando, vem glorificando. Ei, você fala, sou eu mesmo. O Senhor vai, olha para mim. Tem fogo do Senhor nos meus olhos. Olha para mim. O Senhor vai te usar nesta terra. Já tem tempo para estar acontecendo isso, mas às vezes o irmão está parado, estagnado, olhando à sua volta. Mas será? O Senhor te chama e fala, é você mesmo. Os anjos do Senhor te trouxe até aqui, e cada passo que você deu é rumo à tua vitória. Mas o Senhor fala assim, ó, clama a mim, busca a mim, e o Senhor vai estar perto. Como nós lemos aqui em Salmos, Ele vai mudar a tua história, a história da tua casa. Receba em nome de Jesus as promessas do Senhor, e as palmas louvam e glorificam esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa mocinha de cabelo enrolado, vem cá, meu amor. É tu mesmo, oh glória, aleluia, Deus poderoso. Se você pudesse ver no mundo espiritual que tem na minha mão, minha amada. Você estava glorificando. O Senhor coloca na tua cabeça uma coroa de vitória, uma coroa diferente, a preciosidade do Espírito Santo. Uma jovem cheia da presença do Senhor, uma jovem para impactar aonde passa. As pessoas olham para você e te criticam. As pessoas olham para você e você nem vontade teve de vir aqui hoje, porque você falava assim, eu não quero ir lá não. As pessoas vão ficar me olhando. É isso, não é, minha amada? Mas Deus te toca agora nesta noite. Receba unção de Deus. Receba agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso de uma obreira aqui. Aleluia. Eu preciso de uma obreira. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia.
aleluia. As palmas louvam e glorificam o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O líder de jovens, é líder, você, eu não sei o nome, eu sou novata aqui, mas o Senhor te conhece, aleluia. Eu quero um varão agora, vem aqui, diácono, eu não sei o nome de ninguém não, fica atrás desse varão aqui, vamos interceder por ele. Eita, glória a Deus, eu quero que a igreja coloque as mãos para cá. Irmãos, esse jovem tem um desejo no coração imenso, imenso, e o Senhor vai capacitar ele agora nessa noite, porque o inimigo tem feito de tudo para que ele pare, colocando desânimo, dor no corpo, a saúde meio abalada. Ele pensa até, tem hora que ele fala assim, gente, eu tô doente, eu não quero ir nem para a igreja, eu estou adoecido. Mas isso é espiritual, e o Espírito Santo vai tocar nele agora, vai libertar, isso, vai encher para a honra e glória dele, oh aleluia. Enche agora Espírito Santo, alicerce esse varão, Senhor, dá para ele, Pai, o profundo escondido, aleluia. Olha para aqui, para mim, irmão, olha para mim, irmão. Deus vai te dar uma visão tão sobrenatural, que na hora que você estiver lendo a Bíblia, vai ser a mesma coisa que ler ABCD, vai ficar tão fácil, vai ficar tão pleno, porque Deus quer te usar para pregar, ministrar com os jovens, mas de uma maneira diferente, de uma maneira cheia, de uma maneira que os jovens vão ouvir você falando e falar, não, eu também quero esse Jesus, aleluia. Então receba agora o dom, olha para mim, irmão, o dom espiritual e o dom do conhecimento sobre a tua vida. E através da tua vida, muitos jovens vão sair das drogas, muitos jovens vão sair da prostituição, porque vai ver o brilho do Espírito Santo na tua face. Você não está doente não, essa fraqueza que está no teu corpo, é o inimigo que queria te parar. Eu profetizo agora a cura da sua vida. Recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe vigor, recebe cura em nome de... Ele pensa assim, ó, mas eu oro por tantos, e eu, Senhor, eu oro por tantos, parece que eu estou doente, papai, mas o Senhor ouviu o teu clamor nesta noite, desceu agora com a unção sobrenatural na tua vida. Você vai sair daqui com um brilho diferente, e as pessoas vão notar, aleluia. As palmas louvam e glorificam esse Deus maravilhoso, aleluia, 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 Senhor. Oh glória, Deus quer entregar uma cura, aleluia, aleluia, aleluia. Essa moça aí, ó, de blusa vermelha, vem cá, meu amor, é tu mesmo. É um casal? É um casal, vem junto com ela. Glória a Deus, vem cá, minha amada, aleluia. O Senhor está tocando no seu corpo nesta noite. O Senhor está derramando uma unção no teu corpo, na tua vida. Porque você fala, nossa, mas eu sou tão jovem, sinto tanta coisa, são tantas dores. Isso é algo espiritual. Isso é do inimigo, já caiu por terra em nome de Jesus. Vamos adorando, irmãos, vamos glorificando ao Senhor. O Senhor me mostrou a cura, anjos de cura tocando na tua vida. Você recebe agora em nome de Jesus a cura do Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo a cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo as suas pernas, a sua coluna, o seu ventre, a sua mente, impactada pelo poder do Espírito Santo. Ser curada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal-estar. Toca no útero dela agora, Senhor. Toca no útero dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diagnóstico ia chegar. Você ia ficar piradona, ia parar, não queria vir para a igreja mais. O diagnóstico ia chegar. Mas o Senhor te curou para a honra e glória dele. Amém? Aleluia! Glórias e glórias a Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Só mais uma, amor. Só mais uma.
Só mais uma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vai curando, meu Deus. Tem mais um mistério de cura por aqui, ó. Senhor, vai curando. Desce agora, Senhor. Vai curando, Jesus. Cura, Senhor. Limpa, papai. Aleluia. Essa pessoa entrou aqui e disse assim: eu quero ser curada. Eu não vou sair daqui da mesma maneira. Eu vou ser curada hoje, porque eu creio num Deus que cura. Aleluia. Aleluia. Recebe a tua cura, irmã. Ó, recebe. Ela tem orado, ela tem clamado, ela tem jejuado para isso. O Senhor me mostra ela de noite orando e falando: Senhor, me cura, me salva, papai. Clama, somente clama a mim, filha. E eu toco em ti agora, com a cura que você pediu. Seja agora restabelecida pelo poder de Deus. Aleluia, aleluia. Eu já estou encerrando, irmãos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque assim, ó, quanto mais glória sobe, mais glória desce. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. E só recebe quem crê. Aleluia! Deus seja louvado. Glórias e glórias a ti, Senhor. Eu te glorifico, papai, por essa oportunidade. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Eu devolvo a direção do curso para a nossa pastora. Queridos, ainda aqui na frente, eu quero já dar as bênçãos apostólicas. Eu quero reforçar um pedido que o pastor Juscelino me fez do culto da gratidão na próxima sexta-feira. Vocês vêm nesse culto, porque vai ser uma bênção. Estão preparando um café da manhã, não é isso, pastor? Café da manhã? Às 9 horas. O culto começa às 10, mas nesse dia nós vamos começar às 9 horas, tá? Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez esse ano e começarmos um 2026 abençoado. E domingo o pastor Micael já estará aqui pregando. Então, domingo às 18 horas. E nós temos aí amanhã oração às 19 horas, com a missionária Marli, com mais uma equipe aí de oração. Terça-feira nós temos tarde da bênção. Quarta-feira nós também temos culto. E sexta-feira, mais uma vez, amanhã de milagres. Porque se não vir, o pastor Juscelino vai pegar a espada afiada e vai passar no pescoço de cada um aí, ó. E ele é pastor, ele tem, e vocês obedecem à voz do pastor. Eu ministrei aqui, amém? Queridos, nós oramos, nós estamos saindo abençoados, numa semana abençoada pelo Senhor. Estenda suas mãos, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e que as doces consolações do Santo Espírito esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos e sempre. E todos dizem... Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana.